Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos de todas as segundas-feiras. O tema de hoje é a cura do epiléptico. O nosso estudo é o 17 e, como sempre, é baseado, a interpretação no livro Sabedoria do Evangelho Pastorino. O tema foi narrado por Mateus, capítulo 17, de 14 a 18, Marcos, capítulo 9, de 14 a 27, e Lucas, capítulo 9, de 37 a 43. Marcos é que escreveu a lição com maior detalhe, então nós vamos ler Marcos e trazer a interpretação dos três. Mas para que o vídeo possa ficar assim adequado, nós vamos ler Marcos e fazer então a interpretação. Marcos registrou assim: e chegando para os discípulos, viu grande multidão em redor deles e escribas discutindo com eles. Imediatamente, toda a multidão, vendo-o, surpreendeu-se e, acorrendo, saudava-o. Ele lhes perguntou: o que estáis discutindo com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, convulsiona-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expulsassem, e eles não tiveram força. Respondendo, disse-lhes: ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. E vendo-o a Jesus, logo o espírito o convulsionou. E caindo no chão, contorcia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus, o pai dele: há quanto tempo acontece-lhe isso? Respondeu-lhe ele: desde a infância, e muitas vezes o lançou ora no fogo, ora na água, para destruí-lo. Mas se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Dissera-lhe Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Agora ajuda a minha incredulidade. E vendo Jesus que uma multidão afluía, repreendeu o espírito, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. Gritando e convulsionando muito, saiu. E o menino ficou como morto, de modo que a maior parte do povo dizia: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, despertou e ele se levantou. Estudando a lição, conforme nós dissemos no início, Marcos é muito mais completo, Mateus e Lucas, praticamente, eles apresentam um resumo da cena narrada por Marcos. Nós demos, então, o Evangelho de Marcos, Lucas anota, registra, que eles chegaram no dia seguinte. A gente pode concluir daí, na sequência dos estudos, que isso aconteceu após a transfiguração, que foi durante a noite, e eles desceram do monte já de manhã, no outro dia. E chegando lá, descendo o monte,
eles perceberam, né, Jesus e os três que estavam com ele, perceberam uma grande aglomeração. Além dos 9 discípulos que estavam lá embaixo, né, isto é, que não subiram com Jesus ao monte, havia também muitas outras pessoas que discutiam animadamente. E Jesus apareceu subitamente e causou grande surpresa ao povo. Por que essa surpresa? Muito provavelmente, o rosto de Jesus ainda conservava resquícios daquele brilho da transfiguração, tal como acontecera com Moisés quando ele desceu do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei, né? O rosto dele brilhava. Então, uma situação parecida. Recebidas, então, as saudações de todos, Jesus se dirige não aos seus seguidores, mas aos escribas que estavam ali presentes, sobre o litígio com seus discípulos, que naquele momento se encontravam cabisbaixos, porque eles não haviam conseguido livrar a criança da obsessão. Então eles estavam envergonhados, né? E estavam também bem confusos, porque eles mesmos, os discípulos, já haviam expulsado outros obsessores, mas não conseguiram nada com aquele. É como se eles tivessem se sentido fracassados, né? Vencidos. Ocorre, porém, que aquele espírito, conforme narra a lição, era surdo e mudo, né? Conforme a gente conforme foi descrito. Então ele não podia ouvir as ordens verbais. Portanto, não houve fracasso algum dos discípulos, pois somente uma presença de uma autoridade espiritual, tipo Jesus, que seria eficaz naquele procedimento. Ele não escutava, ele precisava ver, e a gente vai perceber isso na lição, né? Jesus, então, interpela os escribas, se colocando em defesa dos seus escolhidos. Jesus não falou, não repreendeu os discípulos. Ah, vocês não conseguiram nada, vocês não fazem nada sem mim. Ah, Jesus não falou nada disso. Qualquer um outro mestre humano aqui, exercendo, né, a vaidade, com certeza, diante daqueles adversários de Jesus, ele iria manter um poder, iria repreender os próprios discípulos só para mostrar para os seus adversários, vamos dizer assim, que ele tinha prestígio. Mas Jesus, claro, agiu de forma bem diferente, né? Defendeu os seus discípulos, porque compreendeu perfeitamente o quadro. A expressão trouxera-lhe seu filho. Lucas diz pra gente que o menino era filho único, né, daquele pai, e que estava possuído por um espírito obsessor, mudo. E mais tarde, a gente pela outra lição, a gente consegue perceber que era também mudo. Marcos descreve a aflição do pai, né, todo o sofrimento que estava envolvido naquela questão. E Mateus resume as súplicas do pai em uma palavra: lunático. Às vezes as pessoas falam, fulano fica no mundo da lua, que é coisa toda, né? Isso porque aquelas crises mais violentas, geralmente elas aconteciam quando estava em período de lua nova. Daí vem a expressão de lunático, né? Marcos e Lucas citam apenas como expressões do pai a possessão pelo obsessor. O pai achava que aquilo ali era um quadro espiritual, né? Por isso, foi até Jesus, não encontrando Jesus, falou com os discípulos, e os discípulos não conseguiram, né, afastar aquela influência, né? E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que, excetuando alguns casos de lesões
ou disritmia no cérebro, o restante é realmente o processo obsessivo. E nesse caso, acontece até o processo da possessão. O espírito, é como se o espírito tomasse posse do outro mesmo, né? Atira pelo chão, faz o que quer, né, com o corpo daquele outro, né? Mas, agora é interessante, bastou a presença de Jesus, o espírito não falava nem escutava, né? Mas ele via. Bastou a presença de Jesus trazendo, né, seus poderosos fluidos para perturbar aquele espírito. E assim que o espírito viu Jesus, aí ele deu mais uma demonstração da sua violência, prostrando o menino, jogando o menino num processo que ele já conhecia, né? De promovendo a habitual convulsão daquela criança. Mas Jesus não se afoba, não se apressa, e antes de agir, ele pergunta para o pai em que época que havia iniciado aquele processo, né, aquela obsessão, e o pai informa que era desde criança, mas ele não especificou a idade, quando que começou mesmo, né? E roga a Jesus que se compadeça dele, né, e do filho. Mas diante do fracasso dos discípulos em curar o filho dele, esse moço, o pai ali, ficou com dúvida, acabou uma dúvida se instalando no íntimo do pai. E ele, com muita sinceridade, ele disse: se podes fazer alguma coisa. Isso é muito interessante, né? Os seus discípulos não puderam, mestre, mas o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, então, claro, que igual a gente fala sempre, ele nunca perde a oportunidade de ensinar. Quando percebeu toda aquela multidão, aí ele disse, quase que em um tom de ironia: se podes? Ele perguntou. E logo depois ele afirma: mas tudo é possível àquele que crê. É como se perguntasse para o moço: ué, poder eu posso, mas você acredita? Você acredita que eu posso? Né? E o pai humildemente reconhece que crê no poder de Jesus, mas ainda num processo extremamente humilde, confessa que sua fé não é das maiores. Então, pede que Jesus ajude na sua falta de fé, realizando a cura do filho. É muito interessante, né? Jesus, então, ordena com autoridade que o espírito se retire e que não mais volte a importunar aquela criança. A obediência foi imediata, mas não porque o espírito ouviu as palavras do Cristo, e sim pela presença do seu altíssimo poder magnético. Por isso os discípulos que não tinham essa mesma presença da individualidade ainda, estavam mais presos à personalidade. Aí eles falavam, mas o espírito não ouvia, né? Quando então o espírito percebeu, viu Jesus e percebeu a autoridade do Cristo, a obediência foi imediata. O desligamento então foi feito, mas com violência, e o menino, gritando, teve outra convulsão e caiu no chão desacordado. E o povo murmurava, né, entre si, dizendo: morreu. Jesus então abaixa-se, segura a mão do menino e o desperta. O menino levanta e Jesus o entrega sadio ao seu pai. É muito legal tudo isso, né? Entendendo a lição no sentido profundo,
significa o espírito, a individualidade, regressa do seu contato unificador com o Cristo íntimo, com o Cristo interno, lá na transfiguração. E descendo do monte, daquele momento sublime, para a planície, para o estado horizontal, materializado, ele chega naquele cenário lá no sopé do monte. Saiu do alto do monte Tabor e desceu até a planície. E na planície, na vida cotidiana, na vida corriqueira, é aquele o cenário. Não é aquele aspecto deslumbrante que os espíritos viram, mas o dia a dia das aflições, né? No sopé do monte, então, está o pai do menino pedindo que sua fé seja ajudada, que nem a gente, que nem todos nós. E esse pai traz para a gente, reflete para a gente a posição daqueles que, no embate violento e torturante das paixões mundanas, sabem ser humildes, reconhecer as próprias fraquezas e gritar, né, buscar por socorro. E nós sabemos, gente, o pedido de socorro sincero, de boa vontade, quando se solicita ajuda espiritual, jamais a gente fica sem resposta por parte dessas ondas de energia superior. Basta sintonizar com elas para percebê-las, uma vez que são bênçãos que se espalham abundantemente por todo o universo. No texto dá para a gente perceber duas interpretações desse socorro. A primeira, o socorro é buscado fora de si, isto é, nos discípulos, seguidores de uma doutrina religiosa, e que não conseguem libertar a criatura dos hábitos, daqueles hábitos arcaicos, né, arraigados, até que, voltando para a divindade em prece sincera, embora com fé vacilante, ele obtém a libertação. É que nem a gente. Quantas vezes a nossa fé vacila? Então a gente precisa buscar fortalecer essa fé, né? Segundo ponto, o socorro agora é buscado em si mesmo. Nesse caso aqui, os discípulos representariam as faculdades íntimas da alma, o psiquismo superior, a força de vontade, a persistência e a mentalização. Sendo só isso, incapaz de refrear as emoções que sempre se rebelam, aí é concedido encontrar, contactar a individualidade crística que habita dentro de cada um de nós. Primeiro a gente busca do lado de fora os recursos, mas o verdadeiro recurso está na busca da intimidade, é lá dentro que está o Cristo de Deus em cada um de nós. Aí, nesse encontro, nesse momento de sublimação, o Espírito assume o comando, ordena o equilíbrio, o reequilíbrio, refaz todos aqueles órgãos atormentados e aí restitui ao Pai, nesse caso aqui representando o intelecto, a sua personagem ou personalidade reestabelecida, que é o Filho curado. Esta lição é muito bacana, né?
não é necessariamente um milagre em si ou algo que apenas aconteceu há 2000 anos e que é registrado agora. Mas serve para cada um de nós percebermos que todo o processo de cura, todo o processo de libertação se encontra dentro de cada um de nós. Nós só precisamos de força de vontade, persistência e mentalização para reequilibrarmos todas as nossas emoções violentas que teimam em se rebelar. Ok? Foi isso que eu preparei então para o estudo de hoje. Na próxima semana a gente continua com o nosso estudo. Muita paz a todos.